Olá, meus amigos e amigas, uma boa noite a todos e a todas aí da cidade de Macaé, né, que é o Centro Espírita Vicente de Paulo, que nós falamos aqui agora, mas uma boa noite também a todos que nos acompanham, né, das mais variadas cidades aí do Brasil e do mundo. É uma alegria poder estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouco, né, das nossas reflexões, né, daquilo que nós estudamos, né, no Espiritismo e agradeço então o convite do amigo Zé Cláudio, né, que gentilmente entrou em contato com a gente e nos convidou para estar aqui hoje com vocês, né, compartilhando aí uma reflexão. Eu escolhi para falar do tema Nos Limites do Céu. Deixa eu só abrir aqui a página do canal aqui para eu poder acompanhar caso surja alguma dúvida e tentar uma interação com vocês aí. A gente também está aprendendo a mexer nesse negócio de live, né, gente? Mas enfim, então fico muito agradecido, né, ao companheiro Zé Cláudio, que tem nos dado muitos incentivos aí, em vários aspectos. Ele que acompanha também um projeto que nós iniciamos aqui em Uberlândia, que é o projeto Café com Espiritismo, em que ao lado dos amigos Tárcio Rodrigues e Gustavo Silveira, Gustavo que já realizou uma palestra aqui com vocês, né, se não me engano, na semana passada, e também com a Larissa Chaves, a gente divulga algumas mensagens aí. Depois, quem tiver interessado, é só falar com o Zé Cláudio que ele manda o convite para que mais pessoas estejam com a gente, aprendendo um pouco juntos, né, uma troca ali, em que nós quatro trocamos reflexões e tentamos colaborar de alguma maneira. O Nonato também, lá de Independência do Ceará, está com a gente. O pessoal falou que gostou da camisa aí, né? Camisa muito legal. Homenageia 4 grandes espíritas que eu gosto muito, que é Leon Denis, Gabriel Delano, Camilo Flammarion e, obviamente, o nosso grande mestre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Eu costumo dizer que a gente pode gostar de qualquer autor, qualquer escritor, de qualquer palestrante, mas a gente jamais deve abandonar Allan Kardec, que precisa ser mais estudado, precisa ser mais falado, enfim. A gente precisa trazer mais reflexões do codificador, porque realmente Allan Kardec é a base fundamental, né, sobre a qual se ergue aí o imenso edifício da nossa doutrina, e recebeu aí inúmeras colaborações, contribuições, né, de diversos autores, como esses outros 3, como Chico Xavier. Chico Xavier, inclusive, eu estou em Uberlândia. O Chico Xavier viveu aqui em Uberaba, que está a 100 quilômetros da minha cidade. Ele que nasceu em Pedro Leopoldo e nos deixou aí mais de 400 livros psicografados que colaboram também para que nós, né, compreendamos mais e melhor essa doutrina tão lida. Então, que os bons espíritos possam nos ajudar, possam nos inspirar neste momento, nesta live, né? Todos vocês que nos acompanham aqui recebam aí as nossas vibrações, o nosso carinho, o nosso respeito, e que Jesus possa nos inspirar sempre. Hoje a reflexão que eu trago, o tema Nos Limites do Céu, é uma referência a uma obra, a um capítulo, na verdade, de um livro do Chico, psicografado pelo irmão X, né, o pseudônimo ali de Humberto de Campos. E, meus amigos, assim, permitam-me já fazer esse pequeno elogio logo no início, mas eu gosto muito do Humberto de Campos, sabe? O Humberto de Campos, ele tem um estilo fácil, um estilo muito agradável, com uma pitada de bom humor, às vezes com uma pitada da ironiazinha fina, que nos auxilia também aí a tentar compreender melhor todo o seu ensinamento. Traz muitas coisas para a prática. É claro que nos seus escritos a gente vai perceber ali muitos símbolos, muitas metáforas. Então não dá muitas vezes para levar o pé da letra. Eu já vou falando isso para explicar justo o começo o título do capítulo, inclusive, né? Então a reflexão de hoje ela está toda baseada aqui no livro Luz Acima, que é uma das obras, né, do nosso querido Chico. É uma das minhas preferidas, né, da Lavra e do Irmão X. As outras que eu gosto muito, que também está aqui na mesa para divulgar, quem não leu, leia, que é o livro Boa Nova. Esse aqui é insuperável, né? Eu gosto de vários do Humberto de Campos, mas Boa Nova é insuperável. Então fica aí a dica de leitura. E um outro livro que eu gosto bastante também do Irmão X é Estante da Vida. Então vale muito a pena. Depois aí, quem não leu, leia.
São reflexões maravilhosas, é que eu trago hoje. Repito, está no livro Luz Acima, capítulo 4, intitulado Nos Limites do Céu. É o título da palestra de hoje. E é interessante, esse capítulo aqui eu recomendo a todos que façam a leitura, é um capítulo muito interessante, como eu disse aqui, né, repleto aqui de algumas palavras simbólicas nos limites do céu. E alguém pode pensar assim, mas espírita sabe que não existe céu. Realmente, aquele céu, né, fantasiado por muitos, e quando nós desencarnarmos, nós entraremos num local em que nada faremos, em que ficaremos numa eterna contemplação, ouvindo o sonzinho de harpa, como se em cima das nuvens ali. Aquele tédio pintado por muitos que seria o céu, ele não existe para o espírita. Então aqui Humberto de Campos está falando assim, nos limites de dois pontos, né, de dois estágios, de dois mundos talvez, em que nós, após desencarnarmos, teremos que lidar não com a maneira como está aqui literalmente falando, mas é bom entender que existe evoluções, existem estágios em que nós vamos desencarnar e teremos que lidar com a própria consciência, fazendo as devidas cobranças, as avaliações, em que nós seremos recompensados ou punidos por aquilo que nós fizermos ou também por o que não fizermos, porque às vezes a gente também é responsabilizado, às vezes não, a gente também é responsabilizado pelo que não fazemos, como está muito bem colocado por Allan Kardec na questão 642. Então não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem no limite das nossas forças, porque seremos responsabilizados, pelo mal que nasce da nossa omissão no bem. Olha o quanto isso é grave e, de certa forma, o quanto isso nos preocupa em alguns aspectos, mas não para que a gente fique preso em culpas, em preocupações excessivas, mas para que a gente saia, muitas vezes, daquela zona confortável de quem nada faz. E eu mesmo já ouvi algumas vezes pessoas dizerem assim, não, eu não faço bem não, mas o mal também eu não faço. A gente vai ver aqui um pouco mais para frente na lição, que na verdade o mal é justamente a ausência do bem. Então quando eu não faço bem, quando eu não ajudo, de certa forma eu estou ajudando a atrapalhar. Então, Nos Limites do Céu é o título deste capítulo, e eu peço até a permissão para os amigos, e já peço a desculpa também, porque eu gostaria de fazer a leitura de alguns trechos, e para não ficar cansativo, eu vou pausando em alguns momentos da leitura e colocando algumas reflexões que eu acho que são interessantes para nos ajudar a compreender aquilo que Humberto de Campos quer nos trazer. Então escreve o benfeitor: no extremo limite da terra com o céu, aportou um peregrino envolto em nevado manto. Irradiava pureza e brandura. A fronte denunciava-lhe a nobreza pelos raios diamantinos que emitia em todas as direções. Extenso halo de luz assinalava-lhe a presença. Bom, então aqui ele já traz aqui algumas informações a respeito deste que penetrava ali um determinado local, um local não circunscrito, senão alguém vai brigar comigo aqui, mas chegava a um determinado local em que ele seria, de certa forma, avaliado. Vamos lembrar que aqui tem muito simbolismo por trás, E eu achei interessante a palavra neste parágrafo, peregrino, porque esta muitas vezes é a nossa realidade. Somos peregrinos, somos viajores, todos aí há mais ou menos tempo, viajando na eternidade, construindo dia a dia o nosso futuro, e ao mesmo tempo que nós estamos agora construindo amanhã, nós estamos também recebendo as consequências das nossas escolhas passadas. Então a vida não é brincadeira e não é fácil, porque nós somos colocados num desafio que não é fácil, que não é simples, é desafiador mesmo, a palavra diz, que é lidar com isso tudo, a carga do passado, das próprias escolhas, imaginar um futuro que está na nossa frente e tomar as decisões sábias, porque a gente já vai dizer que lei de causa e efeito. Então a gente colhe justamente aquilo que nós semeamos. Eu costumo sempre brincar, enquanto peregrinos que somos da imortalidade, vivendo ora com corpo, ora sem corpo, mas sempre vivos. Não existe morte, existe a morte do corpo. O corpo
né, chega um momento que ele não aguenta, mas a morte espiritual não existe. Então estamos sempre vivos. E a gente não pode, em determinado momento, mesmo após a desencarnação, como é o caso desse que está representado aqui no capítulo, ficar espantado por colher justamente aquilo que nós cultivamos. A pessoa pega ali um semente, planta arroz, um exemplo. Plantou arroz, cuidou do arroz, cultivou o arroz, cresceu um pezinho de arroz, no final, a hora que você vê o cacho, tem arroz dentro. Puxa vida, eu achei que era milho. Não, mas não dá para ser milho se foi cultivado naquele período com todo zelo arroz. Então, da mesma forma, né, a gente vai receber justamente aquilo que nós tivermos semeado, cuidado, cultivado. Então há uma frase que diz que a semeadura é livre, né? Eu sou livre para semear, mas a colheita é obrigatória. Nós somos livres para plantar, mas escravos da colheita. Então é uma reflexão dessa nossa peregrinação constante que nós fazemos oscilando, ora com corpo, ora sem corpo. Continua Humberto de Campos. Recebido pela entidade angélica, que é interessante, porque a gente às vezes faz aquela ideia de São Pedro na porta do céu, né? Então, para ilustrar um pouco, acho que dá até para a gente fazer essa ideia, que não é, repito, não é uma verdade absoluta, mas só para a gente tentar entender a passagem. Imagine a gente desencarnando, aí chega lá, né, na porta do céu e se depara com São Pedro, que é o que está na mente de muitas pessoas aí. Então, recebido pela entidade angélica, que presidia a importante passagem, apresentou sua aspiração máxima: ingressar definitivamente no paraíso, gozar-lhe o descanso beatífico. Olha, aquela ideia de céu que a gente falou lá atrás, que é gozar um descanso beatífico, não fazer nada. E é contraditório com o que o próprio Cristo disse, né? O Pai trabalha até hoje, eu também trabalho, e muitos de nós queremos desencarnar para descansar. Então é até um certo engano quando a gente olha, por exemplo, alguns companheiros que dizem assim: nossa, fulano desencarnou, descansou, ou vai descansar. Depende. Eu gostaria aqui de causar um certo desconforto em muitos, e é proposital, que é apenas para mexer um pouco com o nosso imaginário. O que é o descansar na ideia de muitos? É não fazer nada. Então isso está equivocado. Quem tiver alguma dúvida, eu recomendo, por exemplo, ler a série André Luiz, que a gente vai ver o quanto os mortos trabalham, né? A gente vai perceber que, meu Deus, trabalham mais do que a gente. Agora, se a gente tem a ideia de que um ser querido, um ente querido, um ser que estava ali moribundo, lutando contra uma doença, já há 1, 2, 3 meses, alguns anos, enfermo, ali era uma luta mesmo, e a gente fala assim, ele descansou com a morte, aí eu posso até concordar, que aí é um descanso daquela luta. Isso sim faz sentido, mas não um descanso daquele que desencarna para nada fazer. Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar. E aí o divino funcionário, que é o São Pedro da história, só para ilustrar, embora admirado e reverente perante espírito tão puro, esboçou o gesto de quem notava alguma falha menos visível, ao olhar inexperiente, e considerou. Então aqui, gente, é tipo assim, o espírito superior está lá recebendo aquele que desencarnou e quer entrar onde o superior está. Ele observa lá que, apesar de toda a brandura, apesar de toda a sutileza daquele espírito, né, os raios que ele emitia, tinha um detalhe, alguma coisa que denotava alguma dificuldade, alguma necessidade de reforma, de melhora. Então, é mais ou menos quando a gente está na adolescência e faz alguma arte, ou criança mesmo, e a mãe percebe alguma coisa no ar de diferente, fala assim, mas esse menino fez alguma coisa, a menina aprontou algo que eu não estou conseguindo decifrar ainda, mas com algumas perguntas uma mãe e um pai costumam descobrir a nossa arte
e é o que esse espírito benfeitor se colocou para fazer aqui. E aí ele indaga então, ou coloca, né? Meu irmão, rendo homenagem à alvura de tuas vestes. Entretanto, vejamos se já adquiriste a virtude perfeita. Bom, então agora vai começar a entrevista. Aqui dá pra gente brincar também como se fosse uma entrevista de emprego, né? Ah, você quer trabalhar aqui? Deixa eu entrevistá-lo. Você quer entrar nessa zona aqui, nesse local reservado para espíritos que merecem esse local? Então, vamos fazer alguma entrevista, ressaltando sempre para a gente tomar cuidado com não levar isso ao pé da letra. Aqui uma palavra que a gente pode analisar, e eu até peço perdão, porque a gente às vezes faz uma abordagem mais simples, que nesses períodos de live a gente percebe muitas pessoas assistindo, que às vezes nem espíritas são, e se a gente levar a coisa com algumas palavras mais difíceis, ou com algumas reflexões mais profundas, pode ser que as pessoas não entendam, e o nosso intuito é ser compreendido pelo maior número. Mas aqui tem uma palavra que é o seguinte: vejamos se já adquiriste a virtude perfeita. Adquiriste, ou seja, a evolução espiritual é uma conquista. É uma conquista. Não é uma concessão. Não é Deus que me concede a virtude. Não é Deus que me dá a evolução. Não é Deus que me dá a inteligência. Né? Alguém já... Porque talvez falar de virtude fica um negócio tão difícil, né? Fala, bom, como é que funciona isso? Vamos pensar em inteligência, que é a outra asa da nossa evolução. Uma é a virtude, a outra é a inteligência. Alguém consegue dar inteligência para o outro? Vivemos uma época agora de downloads e uploads, né? Eu consigo fazer um download daquilo que eu aprendi e transferir para outro, e este outro fazer um upload nele do conhecimento que eu adquiri? Não. Virtude, inteligência, evolução moral, evolução intelectual, que juntam e formam a evolução espiritual, são conquistas do próprio ser e não doações, nem de Deus. Então, quando eu falo assim, ô Deus, me dê paciência, Senhor. Aí você acha que ele vai... que bonitinho, o William pediu paciência. Nossa, ele é tão legal, ele torce pro Vasco. Eu sei que Macaé, a maior torcida de futebol, não só de Macaé, mas do planeta, do universo inteiro, é a torcida do Vasco. Eu tenho certeza que todos concordarão comigo. Então a pessoa, Deus, olhar e falar assim, que legal, né? O William torce pro Vasco, mora em Uberlândia, é espírita, eu vou dar paciência para ele. Isso faz sentido? Ou então um aluno chega na escola e fala, professor, me dá um pouco do seu conhecimento, professor, que realmente, olha, o tupetinho dele é bonito, ele está com a camiseta legal, ali com a Kardec, eu vou dar o conhecimento para ele. Não é assim que funciona, nem entre nós encarnados com as coisas da intelectualidade e nem com as coisas morais. Então a gente precisa conquistar. E muitas vezes, quando as coisas não são do nosso agrado, a gente começa a reclamar de Deus. Poxa vida, Deus está me abandonando. Deus não gosta de mim. Deus está de sacanagem, está me perseguindo. É bom olhar para os nossos próprios atos, para os nossos pensamentos. Tudo começa no pensamento, depois reflete em palavras, em atos. A gente às vezes pode até pensar assim, de uma brincadeira, é interessante. A gente questiona muitas vezes Deus, né? Já pensou se Deus tivesse um WhatsApp? Seria bom, né? Eu poder escrever, para Deus. Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? Seria legal, né? Legal é perguntar, o duro é a resposta. Só que detalhe tão interessante que Deus, na sua onisciência, sabe tudo, inteligência suprema, como Allan Kardec vai destacar na questão 1 de O Livro dos Espíritos. Deus, antes da gente digitar, colocar para enviar, ele já ia começar a gravar um áudio, né?
como é que Deus sabe, né? Como é que a mensagem nem chegou? É, porque Deus realmente ele sabe muito antes da gente. Deus lê nossos pensamentos. Então imagina a cena. A gente olha lá, Deus está gravando um áudio. 10 minutos, 20 minutos, Deus está gravando um áudio. Um dia, 2 dias, 3 dias, Deus está gravando um áudio. Fala, meu Deus, quando é que Deus vai mandar a resposta daquilo que eu perguntei, né? O que é que eu fiz para merecer isso? É uma brincadeira que a gente faz para reforçar aquela ideia lá do começo. Lei de causa e efeito, peregrinos que somos, nada mais recebemos do que aquilo que é o necessário, não é castigo de Deus, mas o necessário para que nós adquiramos, o verbo que o benfeitor usa, as virtudes perfeitas. E aí, sorridente, feliz, o viajor, vitorioso, pôs-se à escuta. Eu acho fantástica essa ironia do Humberto de Campos. É claro que ele, escrevendo, ele já sabia o que ele colocaria no final. E aí ele faz questão de expressar aqui, né, o sorriso, a felicidade, e que o viajor considerava-se um vitorioso, pedindo então a entrada no céu. E aí o São Pedro da história aqui perguntou: conseguiste entesourar o amor sublime? Graças a Deus, respondeu o interpelado. Bom, a primeira pergunta feita pelo São Pedro da história, que é o chamado aqui entidade angélica, para ele, né? Conseguiste entesourar o amor sublime? Graças a Deus foi a resposta. Edificaste a humildade? Segunda pergunta. Sim. Aqui ele foi bem direto, né? E eu acho engraçado que toda vez que a pessoa se admite humilde, é porque ela não é, né? A gente lembra do Chico, por exemplo. O Chico, coitado, é dos mais desconcertados ali com os elogios e tal. Já pensou alguém chegar e falar: nossa, a minha maior virtude é a humildade? É um sinal de que não é humilde, porque o humilde nunca se considera tal, como tal. Então, é só uma dica, né? Terceira pergunta. Guardaste a esperança fiel? Resposta: todos os dias. Aqui eu já comecei a ter inveja do espírito que queria entrar no céu, né? Quarta pergunta. Seguiste o bem? E a resposta foi firme. Invariavelmente. Cultivaste a pureza? Resposta: com zelo extremado. Exemplificaste o trabalho construtivo? Diariamente. Gente, olha as respostas de quem não tinha dúvida assim, das suas qualidades, da sua capacidade. Né? Ele foi realmente aqui demonstrando firmeza nas suas colaborações, nas suas considerações. Sustentaste a fé? Porque fé é um negócio difícil, né? Fala, às vezes eu pego ele pela fé. E aí a resposta: confiei no divino poder acima de tudo. Também que eu só vou perguntando coisa difícil de fazer, que não é fácil você guardar a fé, cultivar a pureza, guardar a esperança, ser humilde. E ele continua perguntando: ensinaste a verdade, que não basta só ensinar. O benfeitor sabia da necessidade da vivência. Ensinaste a verdade e testemunhaste-a. Quer dizer, você viveu o que você ensinou? Com todas as minhas forças. Conservaste a paciência? Resposta: sem perdê-la jamais. Gente, olha para você ver. Que a gente às vezes até brinca, né? Fala: não, perdi a paciência. Esse aqui não, ele nunca perdeu. Sem perdê-la jamais. Só pergunta complicada. Só faltou perguntar para ele assim: torceu pro Vasco? Que eu, enquanto vascaíno, tenho que dizer, né? Não é fácil, gente. Na verdade, torcer pro Vasco é até fácil. Difícil é continuar torcendo. Eu tenho que, de certa forma, acostumar um pouco com as derrotas, né? Os vascaínos que me acompanham, que eu sei que é a grande maioria, né, que assiste essa live, me perdoa, mas a gente tem que ser honesto, né? Não é fácil
guardar a fé, não é fácil guardar a paciência e nem torcer para o Vasco. Combateste os vícios, olha essa pergunta, combateste os vícios em ti mesmo, tais como a vaidade e o orgulho, o egoísmo e o ciúme, a teimosia e a discórdia. Esmeradamente foi a resposta dele. E aqui tem que pegar de novo a um detalhe. Às vezes eu sou um pouco chato nesses pontos, porque é importante, eu acho. Combateste os vícios em ti mesmo. E por que eu destaco o ti mesmo? Porque a gente pensa que evolução espiritual se dá combatendo os vícios do outro. A gente pensa que vai ficar mais evoluído na medida em que eu combato as fraquezas alheias. Ou que eu tento corrigir as fragilidades daqueles que pensam diferente de mim. Não. A evolução se dá na medida em que eu combato as dificuldades em mim mesmo e enriqueço-me de virtudes. Vamos lembrar da definição de Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações. Não é que se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral que ele faz no outro, e nem pelos esforços que ele faz em combater as más inclinações do outro. Mas é um combate incessante dos vícios dentro de nós. Essa é a nossa grande luta. Esse é o nosso grande combate, como foi dizer o grande Paulo de Tarso, que no final da sua jornada foi dizer: combati o bom combate. Esse é o bom combate que a gente deve focar as nossas atenções e o nosso tempo e as nossas energias. E aí o anjo interrompeu-se. Refletiu longos minutos, como se estivesse em face de grave enigma. Então o anjo percebeu, falou: está errado. Tem alguma coisa errada. Tem algum problema aqui que eu não estou conseguindo pegar ainda. Porque esse tanto de pergunta colocada aqui, para esse que se candidatava a entrar no céu, e todas essas perguntas respondidas de maneira firme, aí o benfeitor, repito, colocado na condição simbólica aqui por mim mesmo de São Pedro, né, o Humberto de Campos me perdoe ter que fazer esse trocadilho, só para a gente entender mais fácil, que estava na porta do céu. Essa lição está no livro Luz Acima, capítulo 4, para quem chegou na live um pouco depois, intitulada Nos Limites do Céu. Então este benfeitor, que estava na entrada do céu, percebendo algum detalhezinho ali que não tinha sido notado ainda, faz uma outra pergunta. Meu amigo, já trabalhaste no inferno? Olha que pergunta. Ele já teve tudo, mas a outra é: já trabalhou no inferno? Imagine a reação do candidato à entrada da vaga no céu. Fala: meu filho, eu quero entrar no céu, não é trabalhar no inferno, não. E vamos ver como o Humberto de Campos prossegue. Aí, isto não, respondeu o peregrino escandalizado. Não é por menos, né? Ter trabalhado no inferno realmente acho que não faz parte do plano de ninguém. Aí ele meio que em dúvida pergunta: como haveria de ser? É um absurdo, né? E aí o fiscal da celeste alfândega sorriu a seu turno e observou: falta-te semelhante realização para subir mais alto. Aí o candidato falou assim: que contrassenso! Como servir entre gênios satânicos, de olhos conturbados pela permanente malícia, de ouvidos atormentados pela gritaria, de mãos atadas pelos impedimentos do mal soberano, de pés cambaleantes sobre o terreno inseguro,
com todas as potências da alma perturbadas pelas tentações? Então, o candidato, ele achou um contrassenso. E cá entre nós, meus amigos, sejamos sinceros. Às vezes, pode soar estranho, né? Eu estou querendo entrar no céu e o porteiro pergunta assim: já trabalhou no inferno? E aí a gente imaginava: nossa, eu tenho que voltar, eu tenho que descer lá embaixo no abismo para ter esse mérito, para ter esse direito. Então, quando a gente olha aqui a dúvida, o questionamento do candidato, coitado, faz sentido. E talvez se estivéssemos na condição dele, a gente faria a mesma pergunta. Ficaríamos surpresos do mesmo modo. Do mesmo modo. E aí, olha a resposta do porteiro do céu. Sim, meu amigo. O bem é para salvar o mal. O amor foi criado para que amemos. A sabedoria se destina, em primeiro lugar, ao ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Por isso mesmo, o céu não perde o inferno de vista. Eu até brinquei uma vez que algumas dessas frases teriam que ser colocadas num quadro, né, para a gente olhar de vez em sempre e lembrar das orientações. Vamos ler pausadamente esse parágrafo. O bem é para salvar o mal. Por que a gente acha que existe o bem? Eu disse lá no começo, o mal só existe, né, pela ausência do bem, assim como a escuridão só existe pela ausência de luz. O frio pela ausência do calor. Então, o bem existe para salvar o mal. O amor foi criado para que amemos. Não é para que eu guarde esse amor, até porque não seria amor se ficasse guardado. Lembrando de Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, né, quando ele vai tentar definir o amor, né, que o amor é serviço aos semelhantes. Amor não é isolamento improdutivo, isolamento ocioso. A pessoa que ama, ela precisa estar em contato. A pessoa que ama, ela não precisa porque ela já está, né, em contato. A pessoa que ama, ela se coloca à disposição para atender, para servir, para socorrer, para amparar, para acolher, para ouvir, para falar, sempre com o propósito de edificar, de construir. Porque às vezes a fala de quem ama tem que ser enérgica, às vezes tem que ser dócil. E quem ama tem a sensibilidade de saber em qual momento usar cada um desses recursos da própria oratória, do próprio falar. Então, o amor não foi criado para o isolamento. Como muito bem está dito na oração de São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Então, observemos essa oração com calma. Essa oração aqui daria um congresso. Não é onde houver ódio que eu fique quieto com meu amor guardado aqui, observando o ódio lá fora. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Não é que o outro leve também, não. A gente às vezes pensa isso. Vai falar, não, deixa que o outro acorde, deixa que o outro ajuda. Se eu posso, às vezes eu não posso ajudar. Na verdade, nós sempre podemos ajudar. Porque mesmo que estejamos distante daquele que necessita do socorro, por exemplo, material no momento, eu posso ajudar com uma prece, com uma vibração, com um pedido. Então, a oração de São Francisco sempre nos coloca na condição ativa, daquele que faz e não daquele que espera, daquele que age, daquele que está sempre à disposição. Onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. O que é que acontece muitas vezes? Onde tem tristeza, a gente leva mais tristeza ainda. Onde tem trevas, a gente leva mais trevas ainda. E a proposta é o contrário, é levar luz onde há trevas. Ó mestre, fazer que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Olha, proposta ativa. Né? O bem é para salvar o mal. O amor foi criado para que amemos, como está escrito aqui pelo benfeitor no capítulo 4 do Luz Acima. E a pergunta é: amar quem? Porque esse é um ponto interessante. Que quando a gente fala assim, eu preciso amar, a pergunta é: amar a quem? A gente vive num momento de dificuldade, de falta de entendimento sobre quem merece o nosso amor. Que a gente começa a criar grupos, né? Quase que guetos. Opa, eu amo se, e coloca a condição. Se tiver a mesma orientação sexual que a minha. Opa, se eu sou heterossexual e eu me deparo com alguém que é homossexual, ele não merece meu amor. E muitos pensam que por outra pessoa ter uma orientação sexual diferente daquilo que ele considera o correto, este alguém merece, por exemplo, ser espancado. Qualquer um que quiser pode acessar os dados. A quantidade de pessoas no Brasil, por exemplo, que são espancadas e assassinadas por conta da sua orientação sexual. Homofobia. Às vezes eu penso que faço parte de uma raça superior. Eu imagino que porque o outro tem a cor da pele diferente da minha e eu considero então ele uma raça inferior, ele merece por isso o meu ódio, a minha repulsa. A nossa história está aí para registrar várias coisas. Ou porque aquela pessoa tem um pensamento político diferente do meu, aí merece tudo que eu tenho de pior. E não raras vezes nós desejamos a morte daquele que pensa politicamente diferente de mim. Na lei de amor, trazida e vivida por Jesus, não tem asterisco. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, asterisco. Lá embaixo tem assim, ó, exceto se for, aí esses não merecem o amor. Não, o amor ele é incondicional. Até nós chegarmos nessas condições, é necessário exercitar. E as provas vêm para nos testar. Como é que a gente reagiria diante de uma situação diferente? Como é que eu lido quando eu estou próximo de alguém que pensa radicalmente diferente de mim? Eu quero aniquilar o outro ou não? Ou eu acolho até as diferenças? Eu posso discordar da opinião política do outro. Eu posso discordar do que ele pensa sobre religião, por exemplo. Quantas pessoas não morrem no mundo, meus amigos, por conta de religião? Divergência religiosa. E quem mata, mata em nome de Deus. Então, quando coloca aqui, o amor foi criado para que amemos, não tem distinção. Estamos todos, como disse lá no começo, viajando, aprendendo sempre. E o respeito talvez seja a base do amor, em que muitas vezes nós não conseguimos nem respeitar essas pessoas que eventualmente possuem comportamentos ou pensamentos diferentes de um padrão que eu estabeleci como sendo o correto. Lembrando que esse padrão pode estar equivocado, pode estar errado. Então, por isso que é sempre complicado esse tipo de definição de julgamento. A sabedoria se destina, em primeiro lugar, ao ignorante. Olha que bonito isso, né? A gente percebe isso quem é professor. Já pensou se os professores se recusassem a dar aula? Porque aqueles que lhe ouvem, aqueles que estão na sua sala, são ignorantes? Então, a sabedoria se destina, em primeiro lugar, para o ignorante. O professor, quase sempre, ele faz cursos, ele participa de congressos, de seminários, de workshops, para que ele também amplie o seu conhecimento.
Então ele busca também, né, o próprio aprimoramento. E ele vai buscar com quem sabe mais. Mas ele não pode abrir mão do contato com o ignorante porque já possui conhecimento. É justamente por possuir conhecimento que se faz mais necessário o seu contato com o ignorante. E essa frase aqui é uma frase extremamente importante para a nossa reflexão. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Um pensamento recorrente que tem é o contrário disso. É que ao invés de amparar o viciado, o que é que muitas pessoas querem fazer? Eliminar o viciado, achando que estão combatendo o vício. E aqui eu não posso deixar de falar, essa é a ideia, né, que faz parte de quem, por exemplo, defende pena de morte. Opa, vamos acabar com os criminosos, porque aí eu acabando com o criminoso, eu acabo com o crime. Só que tem um detalhe importante que precisa ser dito. Eu acabo com o criminoso cometendo um outro crime. E me torno criminoso. E onde é que vai parar isso? Lei de talião, Moisés, olho por olho, dente por dente. Então a proposta cristã não é a proposta da lei de talião. Jesus reforma isso, Jesus amplia o conceito de amor. Então o desafio, e não é fácil, é o quê? É combater, né, o termo que temos aqui, eliminar o vício e amparar o viciado. E quando se fala viciado aqui, gente, não vamos pensar só em quem usa droga, não. A gente às vezes pensa assim, realmente, quem usa droga precisa de amparo. Aqui a gente tem que tratar vício, o orgulhoso, o egoísta, o ciumento, o avarento, enfim, todos nós, seres humanos, frágeis ainda. Eu lembro do diálogo de Jesus com Simão Pedro, quando está dito que o homem é mais frágil do que perverso. Então, quando coloca aqui viciado, não vamos pensar sempre no outro, não. Fala, nossa, é bem que o outro não merecia ser eliminado, não. Vamos pensar em nós, nas nossas fragilidades. Né? Jesus não quer a morte do pecador, ele quer eliminar o pecado. O pecado é uma palavra não muito utilizada no movimento espírita, mas é só para ilustrar essa ideia equivocada que nós trazemos ao longo dos milênios. De na ideia de eliminar o vício, eu mato o viciado. Viciado aqui, repito, né, em várias esferas. Às vezes viciado pela corrupção, viciado pela fake news, né, viciado pela avareza, pelo acúmulo de bens, pelo consumismo, vários níveis. E eu esqueço que quando eu elimino esse viciado, eu estou eliminando o corpo. Mas o vício continua nele. O vício continua. E ele vai para o mundo espiritual. Alguém acredita que quem recebe a condenação de pena de morte, sentença de pena de morte, vai para o mundo espiritual pacificado? Fala, graças a Deus fui condenado à pena de morte, agora estou bem. Nossa, me pacifiquei com a pena que eu recebi. Essa é uma ideia que não faz sentido, principalmente para nós espíritas, que sabemos, né, que a morte do corpo físico só fica a veste para trás, o espírito continua quem ele é, não é quem ele era, quem ele é. E os vícios que ele possuía vão com ele, vão comigo, vão com vocês, para o além-túmulo. Por isso a proposta cristã, muito bem dita por esse benfeitor, é eliminar o vício, ou seja, transformação moral do homem. Transformação moral da humanidade. Olha como essa mensagem está conectada com os ensinos de Allan Kardec. E a última frase desse parágrafo, por isso mesmo o céu não perde o inferno de vista. Tem uma reflexão interessante, quando a gente pensa em inferno, eu vi aqui um amigo falando assim, eu vivo no inferno, e vai ter sentido que ele fala, volta para a Terra, né? Que de fato a gente vive muitas vezes, em alguns aspectos, no inferno. Mas inferno, a gente sabe que não existe aquele local criado por Deus para que espíritos
ficassem ali num sofrimento eterno. Então imagina daqui 3 trilhões de anos, daqui 200 trilhões de anos, aqueles espíritos que estão lá hoje estarão ainda neste momento. Então não faz sentido a existência do inferno. Mas vamos tirar aqui o simbolismo e entender inferno como talvez locais ruins, difíceis, em que há crimes, em que há pessoas querendo mal, desejando mal, pensando mal. Então o céu não perde o inferno de vista. Vamos pensar então num local terreno, penitenciário, que é um local que muitos de nós talvez já falamos, nossa, que inferno que é aquilo, às vezes por força de expressão. Que clima infernal. Já conversei com pessoas que ficaram presas e me relataram, falaram, aquilo é um inferno. E será que uma penitenciária não tem lá dentro também o auxílio dos que vivem no céu? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Será que não? Será que só tem espíritos infernais ali dentro? Inferiores? Lembro-me de um diálogo de Chico Xavier com algumas pessoas, quando o Chico fez uma visita, num presídio, e ficaram assim, e aí Chico, como é que está o clima espiritual? Deve ter obsessor demais aqui, deve ter espíritos das trevas, espíritos assim, espíritos daquele jeito. E o Chico disse o quê, meus amigos? O Chico disse que lá no presídio, de certa forma, não tinha obsessores, como muitos imaginavam. Por quê? Porque o que os obsessores queriam, eles já haviam conseguido, ou seja, levar as pessoas para o presídio, incentivá-las no crime. E depois que elas lá estavam, de certa forma, o seu serviço estava concluído. E o Chico disse que lá no presídio, o que ele mais observou e o que ele mais sentiu foi a presença amorosa das mães. Das mães do mundo espiritual, que não abandonam os filhos, mesmo quando estes cometem equívocos, cometem crimes que justifiquem a sua presença lá naquele local, tido por nós como inferno. Por isso que o amor de mãe, ele talvez não consegue compreender. Porque ele transcende, Leon Denis vai nos dizer que o amor de mãe é como se fosse um símbolo de como é o amor de Deus por nós. O céu não perde o inferno de vista. Se a gente quiser levar um exemplo somente para o aspecto espiritual, que era o caso aqui da mensagem, vamos lembrar da série André Luiz, dos livros ali do Nosso Lar, por exemplo. O umbral não é constituído apenas de espíritos infelizes. O umbral está repleto de pai, de mãe, de benfeitor, tentando auxiliar, tentando despertar nos seus tutelados o arrependimento, para que este arrependimento, que é o primeiro passo, possa levá-los a uma condição um pouco melhor, em que estejam pelo menos mais abertos a receber outro tipo de auxílio. Então o céu não perde o inferno de vista. E perante o assombro do ouvinte, eu faço ideia, de como que o candidato à vaga no céu deve ter ficado. Perante o assombro do ouvinte, rematou: torna a terra, desce ao inferno que o homem criou e serve ao Senhor Supremo, voltando depois. Então quer dizer, vai para a terra, serve. Lembrando de Emmanuel, amor é serviço ao semelhante. Serve ao Senhor Supremo. A gente pensa, eu estou servindo aos homens? Não. Estamos servindo ao Senhor. Estamos servindo ao propósito de Jesus, que é edificar aqui na terra o mundo inicialmente de regeneração e posteriormente um mundo feliz. Então serve ao Senhor Supremo, voltando depois. Quer dizer, você vai lá embaixo, trabalha e depois você volta. Então, olha esse verbo, cogitaremos da travessia. Aí nós vamos analisar se você vai atravessar pelo céu ou não. Lembra-te de que o Sol, situado cerca de 150 milhões de quilômetros além do teu mundo, lança raios luminosos e salvadores ao mais profundo abismo planetário. Então, se você está caminhando na rua,
no mesmo espaço. O sol que atinge um criminoso vai atingir alguém que se considera uma pessoa correta e vai atingir o mais evoluído, o menos evoluído. Assim é o amor de Deus. O amor de Deus atende a todos nós, atinge a todos nós. E este é o desafio, que o nosso amor possa atender a todos, independente do que o outro pensa, do que o outro fez, do que o outro faz. É desafiador. Fácil? Não é. Porque se fosse fácil, a Terra já estaria um mundo feliz. É justamente por ser difícil que nós ainda estamos nessa atual situação. Em seguida, o controlador da porta celestial, eu acho maravilhoso aqui, né, a forma como Humberto Campos escreve. Em seguida, o controlador da porta celestial cerrou a passagem ligeiramente entreaberta e o peregrino, de capa lirial, espantadiço e desapontado, sentou-se um pouco a fim de meditar sobre as conquistas que havia feito. Então é uma lição maravilhosa, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente poderia citar aqui o exemplo, quando fala torna a terra, desce ao inferno que o homem criou e serve ao Senhor Supremo. A própria conduta, né? A própria atitude de Jesus, né? Que aceita encarnar no nosso mundo, né? Vestir-se de um corpo pesado, material, para servir a Deus, atendendo e acolhendo as criaturas, incondicionalmente. Ele é a nossa referência. Ele, por isso, é o nosso guia e o nosso modelo. Então, o exemplo de Jesus, muito bem compreendido por outros cristãos, sobretudo aqueles dos primeiros anos de cristianismo, é que deve ser a nossa meta. Ele fez isso. Ele que já estava no, entre aspas, céu, aceitou retornar à terra, ou tornar à terra, né? Admitindo que Jesus não era uma reencarnação, mas era uma encarnação, né, do primeiro momento dele entre nós. Então Jesus fez isso, veio entre nós, teve como 12 companheiros seres imperfeitos, seres com fragilidades. É bom lembrar que dos 12, né, um traiu, se matou, outro negou, Simão Pedro. No momento sublime, os 10 que estavam dos 11 que estavam em condições, 10 se esconderam por medo. Apenas João Evangelista assistia à cena final. Então Jesus não escolheu 12 seres perfeitos para fazer parte do seu apostolado. Jesus escolheu certamente 12 seres dispostos a servir, dispostos a entrar em contato, mesmo com aqueles que nós consideramos que estão no inferno, que nós não nos julgamos dignos de estar. É aí que está a diferença. Aquele que ama não escolhe o serviço, aquele que ama simplesmente abraça a causa e atende o convite. Assim fez Chico Xavier, assim fez Francisco de Assis, assim fez Joana d'Arc, Simão Pedro, que depois de negar Jesus recebe uma intimação tripla. Simão, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, tu me amas? Poxa, mestre, eu te amo mais do que tudo. É claro que o poxa foi por minha conta, né? A gente falaria o ai, né? O ai, Jesus, eu te amo mais do que tudo. Então apacenta as minhas ovelhas. E ele amou. Enquanto encarnado, fez o que propõe esse benfeitor. Desceu, né, talvez do seu ponto de vista, da sua vaidade, do seu orgulho, do ponto que ele achava que já estava. Aceitou as próprias fragilidades e se dispôs a amar ainda mais, se transformando no grande Simão Pedro que todos nós conhecemos. Poderíamos citar tantos outros, Paulo de Tarso, enfim, indivíduos que cresceram não pela omissão, cresceram não no isolamento do amor. Isolamento social é necessário agora, não vamos misturar as coisas. Não foi no isolamento daquele que fala assim, não quero contato com aqueles que são difíceis, não quero contato com aqueles que dão trabalho. Não. Esses espíritos cresceram justamente
porque se dispuseram a amar, pouco se importando com o que os outros pensavam. Esse é o grande desafio. A gente vê muitas chamadas, muitos convites para orações, e gente que é espírita sabe da importância da prece, sabe da importância da oração, mas há muitos momentos que a vida nos pede um pouco mais de ação, que é a oração na prática, orar com ação. A gente então precisa pensar nisso tudo, precisa entender a nossa contribuição, como nós podemos servir um pouco mais a este planeta tão necessitado de amor. E aí cada um precisa buscar o seu espaço, o seu lugar. Uns gostam de amar cuidando de animais, ótimo, abraça esta causa e dê o seu melhor. Outros se dispõem a sair de casa e limpar a beira da praia, uma cachoeira, uma beira de estrada, cuidar da nossa casa, que é o planeta Terra. Outros se dispõem a atender quem mora na rua. Enfim, cada um de nós escolhe algo em que nós nos sintamos bem. Mas o importante é entender que todos nós temos a possibilidade e a condição de servir um pouco mais. Tem uma música que eu adoro e que eu deixo aqui já encerrando a nossa fala, que é de Lenin, chamada Paciência, onde ele diz que o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. E ele coloca algumas perguntinhas para a nossa reflexão. Será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Aproveitemos então a oportunidade de servir, a oportunidade de acolher e de amparar, seja através da fala, seja através de uma doação material, de um esclarecimento, de uma orientação, lembrando sempre, e eu deixo já agora, vou encerrar mesmo, da frase de Madre Teresa de Calcutá: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, meu amigo José Cláudio, o amigo também Saraiva esteve aqui presente, e todos aqueles que nos acompanharam aqui nesta live, muito obrigado, eu deixo pela paciência, pela oportunidade aqui de divulgar mais uma vez essa doutrina tão querida e tão amada por todos nós. Muita paz, que Jesus nos inspire e um bom fim de semana a todos nós.